Bem-vindo ao podcast sobre imigração. Aqui você vai descobrir as histórias não contadas de quem ousou sonhar com um novo começo. Aqui nós vamos falar sobre a imigração da vida real de uma forma como você nunca ouviu antes. Então, se você quer imigrar de uma forma segura e responsável, a sua aventura começa aqui, no Sobre Imigração. Sobre imigração. É só dois caras falando sobre imigração, na verdade. São aqueles dois caras lá que tem um podcast falando sobre imigração. E vai ter convidado também, sabia? Vai ter vários. Sobre imigração. Sobre imigração. Sim, senhoras e senhores, estamos começando mais um episódio do nosso podcast sobre migração. Merece um brinde, né? Com certeza. Até porque, olha que caneca maravilhosa a nossa produção. A nossa produção conseguiu aqui, pelo amor de Deus. Sobre migração. Sobre imigração. Olha só, muito feliz aqui, Thiago, muito feliz. Tem que beber, né? Tem que beber. Eu bebi. Verdade, mano. Gente, hoje a gente tá com uma convidada muito especial, a Aline Castanho, essa baiana retada. Você só pode vir gente do Nordeste pra aqui. A gente tem Rapaz, a gente tem uma comunidade do cuscuz muito forte aqui, né? A gente não pode negar isso. Mas a promessa era que seria uma pessoa muito especial, não foi? Isso é verdade. E aí, não que os outros não sejam especiais, mas vamos combinar que essa baiana aqui, como você disse, é uma baiana especial e arretada demais, não é isso? Aline, seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada. Muito bom ter você aqui com a gente. Então, Aline, vamos conversar. A gente tem que começar falando sobre o quê, inicialmente? Eu acho que antes de falar sobre imigração, é importante falar sobre pessoas, não é isso? E a Aline é uma pessoa muito próxima assim, da gente, uma pessoa que faz parte do nosso círculo de amizades, mas a gente conhece bem a Aline, sabe bem quem a Aline é. Mas a nossa audiência não conhece, você que tá aí não conhece. Não tem. E não perdem por esperar. Então, Aline, melhor do que eu e o Thiago falar sobre você, é você se apresentar e dizer quem é a Aline, tá todo mundo curioso, enfim. Se apresenta, fala quem é a Aline. Antes de mais, quero agradecer pelo convite, não é? Porque é muito importante poder participar de um projeto onde as pessoas estão empenhadas em contribuir e ajudar as outras pessoas, não é? No mundo virtual que a gente vive hoje, na realidade normal, digamos assim, as pessoas falam sobre tudo de qualquer jeito. E o que eu fiz questão de vir, aceitei o convite na hora, como é óbvio, porque eu percebi que vocês vão trazer para aqui a verdade, né? Vão falar de gente como a gente. Falar da vida real, né? Da vida real. Exato. Eu sou a Aline, nasci na Bahia, na Terra da Alegria, no sul da Bahia. Sou casada, tenho um filho com 27 anos, essa carinha aqui, essa cutis, né? Engana, é carinha. De muita alegria. Então você engravidou o quê? Com 12, 13 anos? Foi isso? Segredo! E vivo aqui em Portugal há 14 anos. 14 anos? Exatamente. Isso é uma vida, né? Exatamente. Caramba. Mas em que você falou 14 anos, poxa, foi muito antes dessa onda, essa grande onda de imigração que teve aí nos últimos 5, 6 anos, correto? Qual foi o podcast que tu assistiu na época pra vir pra aqui? Nenhum! Por isso eu aprovei. Mas muitos canais no Instagram que você via aí, era muita coisa, Edmilson, né? eu não tinha nem Facebook quando vim morar aqui, gente. Eu acho que era a época do Orkut ainda, né? Exatamente. Eu não tinha nem Facebook, nem isso, nenhum tipo de redes sociais, não é? E quando eu vim morar aqui, era uma migração contrária. Os brasileiros que aqui viviam há anos atrás fizeram o contrário, voltaram para o Brasil, porque o Brasil estava em ascensão naquele momento. Eu estava fazendo um fluxo completamente contrário, né, que não era habitual na época, as pessoas estavam indo embora. E eu, tanta gente que eu conhecia lá no Brasil que sabia que morava aqui, voltando para o Brasil, porque afinal de contas... Mas isso foi uma coisa que você descobriu depois de chegar aqui? Muito depois. Sabe Alice no País das Maravilhas? Era eu quando vim morar aqui. Mas me conta uma coisa, como é que surgiu esse desejo? Porque, obviamente, como qualquer imigrante, nós temos uma vida no nosso país de origem antes de imigrar, não é isso? E outra coisa, ela veio na contramão, como ela disse. Né? Exatamente. Me conta o que você fazia, como é que estava a sua vida lá e o que te despertou para a imigração em um momento, né, onde falar de imigração, principalmente para Portugal, não era uma coisa lá muito comum, né? Acho que eu sei o que foi. Ela veio abrir os caminhos pra gente. Não, disso aí não tenha dúvidas. Para muitas coisas disso aí não tenha dúvidas. Eu não tenho a menor dúvida e ela vai falar muito sobre isso aqui também. É verdade, né? É verdade. Mas me conta aí. Eu nunca pensei em sair da minha Bahia, não é? Eu lembro que o Thiago, no primeiro episódio, disse, porque a minha terra... Você é de onde, Thiago? Sou de Pernambuco. De Pernambuco. Pernambuco é um país. Ai, meu Deus, você é um pernambucano e um baiano. Não vamos entrar nesse mérito, a não, Bahia é
um país dentro do país. Até o formato é o mesmo do Brasil, gente. Mas enfim, depois a gente Deus fala do céu, sobre eu não tinha pensado nisso, Thiago. Um pernambucano e um baiano juntos. Eu lembrei. Isso é assunto pra gente discutir em outro fórum. Exatamente. Eu nunca pensei em migrar. Nunca. Absolutamente. Nunca. Eu trabalhei nas maiores empresas, aliás, trabalhei em todas as empresas de telefonia móvel no país, né, e em várias cidades dentro do estado da Bahia, e também fui dona do meu próprio negócio. Mas tinha um bichinho aqui que me dizia que eu tinha que sair da caixa. Não era, eu vou para ali, eu vou para aqui, eu vou fazer. Eu lembro perfeitamente vocês falando no primeiro episódio como planejaram. Eu não fiz nada disso, gente. Absolutamente. Foi um boom, assim. Vamos embora, tchau. Eu quero estudar. Eu pensava assim, eu quero estudar. Eu amava estudar. Eu comecei a estudar muito tarde porque eu fui mãe muito cedo. Então, eu disse, não, eu posso muito mais. Se eu fui para a faculdade, quando meu filho já tinha mais ou menos uns 7 anos, por aí, eu podia mais. Então, eu quero estudar fora, eu quero então, fazer mestrado. Você é uma daquelas alunas que foi para a universidade com o filho no colo? Literalmente. Guerreira, baiana guerreira. Isso aí. E quando tive meu filho, ainda estava terminando o nível médio? É assim, Sim. Liceu, chama aqui o ensino médio, não é? Aqui é o secundário, não é isso? Então, ia com o peito cheio de leite, com 2 fraldas, aqui, menina no carrinho, para terminar. Porque eu dizia, eu não posso desistir, não é? Então, a minha ideia era vir para cá e voltar. Por isso eu costumo dizer que eu fui ficando. Então, deixa eu ver se ficou claro aqui, porque uma das coisas que a gente sempre conversa, né, Tiago, é que as pessoas têm motivações muito diferentes para imigrar, né? E cada vez mais elas são diferentes, né? Até porque, obviamente, o acesso à informação hoje é muito maior. Exatamente. Então, naquela altura que você decidiu imigrar, era um salto no escuro, no desconhecido ainda, muito maior do que é hoje. E nesse contexto, quando você começou a pensar em imigrar, tinha todo um contexto pautado, pelo que eu percebi, num processo de desafios, certo, né? De autoconhecimento, de se desafiar, de viver aquela experiência. Sim, e eu acho isso super interessante, né? Essa perspectiva de que nem todo mundo tem que migrar porque não gosta do país ou porque está... Sim, não. A gente até discutiu sobre isso no primeiro episódio, né? Que a nossa experiência foi uma experiência traumáticas. E parecidas, não é? E parecidas. E a Aline ela veio porque ela estava movida por um sonho de sair da caixa, né? Sim, e conhecer pessoas novas, culturas novas, mas não era Portugal. Aliás, eu nunca tinha ouvido um português falar, gente. Primeira vez que eu olhei para a televisão, vi a repórter e falei, mas que língua é essa que ela fala? Mas peraí, aqui no língua oficial era português? Não entendo nada. Você estava vendo o programa dos Açores, foi? Era um telejornal normal. Meu Deus do céu. E eu fui para a universidade logo que eu cheguei aqui. E posso contar uma história super hilariante para vocês. Tinha uma professora de segurança global, não vou falar o nome dela aqui, mas diziam que ela era super temida e sisuda na Universidade do Minho. Eu morava em Lousada. Coisa que vamos combinar, não é lá tão difícil de encontrar aqui um professor um bocadinho mais sisudo, né? E eu, com essa malemolência, né, da maioria do povo baiano, eu fui morar em Lousada, que pertence ao Porto. Então, eu tinha que apanhar o comboio em Caíde. Levava mais ou menos umas 3 horas para chegar aqui em Braga. Fazia troca em Hermesinde, enfim, dormia na residência universitária. E ela estava dando uma aula sobre segurança global. E ela falava assim, o turismo... E eu... Nossa, mas na faixa de Gaza. Gente, essas pessoas fazem turismo na faixa de Gaza? Que povo maluco! Eu levantei a mão. Professora, como assim, turismo na faixa de Gaza? Gente, ela começou a dar risada e todo mundo olhou para mim. Quem é essa maluca? Porque eu entendi ela falar o terrorismo. A maneira como ela falava o turismo, eu entendia o turismo. A partir dali eu ganhei aquela mulher pra sempre. Toda vez que eu entrava, eu olho pra você e tenho vontade de rir. Aline, eu falei, por que, professora? Eu sou palhaça. Porque você confundiu terrorismo com turismo. Eu questionei, eu falei, me conta mais sobre turismo na faixa de Gaza. Naquele tempo, gente, 14 anos atrás. Esquece. Mas, Aline, agora eu fiquei mais curioso. Porque você falou... em imigrar com uma perspectiva de desafio pessoal, de autoconhecimento, de sair um pouquinho daquela caixa que a gente está habituado, que é normal. Sim. Mas você escolheu Lousada? Não escolhi Lousada. Então, conta isso aí, porque eu não conheci nenhum imigrante que veio para Portugal morar e escolher. Morar em Lousada. Eu olhei aqui no mapa, deixa me ver aqui, Lousada. Edmilson, você não quer causar briga lá em casa, não é? Porque assim, na verdade, o meu marido é de origem espanhola, né? Os avós paternos e maternos saíram de Almeria, na Espanha, e ele queria muito conhecer o país da origem da família, que eu ouvi sempre falar. E eu disse, não, amor, vamos para Portugal, que minha irmã morava aqui.
Não é? Minha irmã estava morando aqui e naquele tempo era casada com um português. Então já E tinha eu disse, mais fácil, uma base, né? Uma base, exatamente. Vamos para casa dela, é mais fácil pelo idioma, para eu ir para a universidade. E ele não gostou muito. Até hoje ele fala sobre isso. A gente não era para ter parado aqui. Foco... Nós já tivemos uma reunião juntos onde eu percebi ali uma certa inquietação quando eu perguntei porque então tá aí a origem. E então, como minha irmã morava aqui, ok, vamos morar aqui em Lousada, não é? Então, eu vou repetir, eu era Alice naquele tempo. Eu fui para um lugar onde não havia estrangeiros. O meu filho era o único negro estrangeiro numa escola de 2.000 alunos. Caramba. Então, assim, não foi muito fácil. Mesmo ele tendo a nacionalidade espanhola, nós não conseguimos fazer qualquer tipo de documento. Porque nós íamos a um órgão público, por exemplo, né? Ele nem sabia como fazer, né? Ela dizia, não, mas vocês não podem. E eu falava, como não podemos? O que eu fiz? A maior arma de um ser humano é o conhecimento. Isso eu não tenho mais dúvida. Como eu tinha acesso à biblioteca da Universidade do Minho, ao invés de estudar o que eu deveria estudar, que era o curso que eu estava fazendo, que naquele momento não foi o curso que eu me identifiquei, acabei trocando por outro curso, eu comecei a estudar a legislação portuguesa. Aí quando a mulher vem falar, não pode por quê? Exatamente. Você não pode. Eu comecei a estudar sobre tudo, porque eu passei por um processo de muita humilhação, de muito sofrimento, que eu não entendia o porquê. Mas por que essas pessoas me tratam assim? O que eu fiz? O que a minha família fez? Então eu não sabia o que estava por trás. Justamente porque não haviam pessoas que partilhassem as informações de forma correta, nem de nenhuma forma, afinal de contas, não havia redes sociais naquele momento. E quando havia, ainda era muito superficial, não é? E a informação acabou sendo um mecanismo de defesa, né? Assim, exatamente. Exatamente. Quando você tinha ameaçado, você jogava com a informação. Eu dizia, não, a sua legislação diz que o menor, mesmo que indocumentado, pode ter os documentos, mas mesmo assim era muito, muito difícil. Foi aí que eu descobri o tal do livro de reclamações. Não é? Eu fui a freguesa. Livro de reclamações é vida. Aqui, mas foi importante. O livro de reclamações aqui em Portugal, na vida do imigrante, é quase como uma bíblia, né? Quando você precisa recorrer a algo... O que acontece é que as pessoas não podem banalizar isso. É muito importante que as pessoas não ponham ali informações ou uma reclamação que não faça sentido. Claro. Não é? Quando ela me diz assim, você não pode nem inscrever nem o seu marido, nem o seu filho no centro de saúde, quando os dois tinham direitos, não é? Naquele momento eu não tinha, porque eu ainda não tinha documentos. Não é? Nós íamos fazer, ou eu podia fazer pela universidade, acabei fazendo o reagrupamento familiar, porque era mais fácil, uma vez que era cidadão da União Europeia. Não, eles tinham direitos, ou seja, você está negando à pessoa um direito que ela tem, que a legislação diz que sim, existe. Lá no Brasil tem tipo livro de reclamações? No contexto de como funciona aqui, creio que não. Porque nós temos o Código de Defesa do Consumidor. Exatamente, mas o Código de Defesa do Consumidor ele é acionado dentro da perspectiva já jurídica. Né? Então, né, nesse caso, acho que seria legal a gente falar para nossa audiência o que é, né? O livro Exatamente. Sim, acho importante. Na verdade, para quem nunca teve a experiência, ou está chegando agora, ou pretende vir morar em Portugal, aqui o livro de reclamações é uma espécie de documento onde você formaliza, né, alguma situação que você vivenciou na relação ali da troca, seja na prestação de serviço ou na compra de algum eletrodoméstico, ou até mesmo no atendimento num restaurante, qualquer coisa que você... Atendimento público. Um atendimento público, no caso, como a Aline colocou, onde, se você de alguma forma se sentiu lesado, né, ou mal atendido, ou aquilo que você pleiteou junto àquele órgão, àquele estabelecimento, você entende que não foi conduzido da maneira mais... Você correta. Você pode pedir o livro de reclamação e eles são formalizar esse pedido. E qual é a grande vantagem disso? É que essa formalização da reclamação faz com que o órgão seja obrigado a te dar uma resposta. E como a Aline falou, obviamente não é um livro para você estar reclamando, por exemplo, porque a comida estava fria ou coisa dessa natureza, não é bem por aí. Mas são aquelas situações que você se sente mesmo que deixou de ser atendido como deveria ou se sentiu lesado de alguma forma. Prejudicado de alguma forma. Inclusive, até nos sites aqui de Portugal é obrigatório ter o livro de reclamação, sabia? Sim. Tem que ter um link do livro de reclamações, porque se for uma loja online, Sim. uma coisa assim, tem que ter. Sim. E a pessoa tem o direito de reclamar através desse mecanismo que é o livro de reclamação. Sim. E hoje também o que é importante dizer é que esse livro é físico, ele existe no estabelecimento, mas também as maiores empresas hoje já dispõem também do livro de reclamações online, disponível online também. Pronto, então a gente fez esse parênteses, vamos continuar. Para enquadrar. Sim. O que é importante também salientar é que é isso depois de um diálogo, não é? A gente sempre tenta o diálogo, claro, não é logo, claro, me dá aqui o livro de reclamações, não. Sempre o diálogo com a educação, não é? Para tentar chegar a um acordo mútuo ali, mas quando... Não, você não pode...
Mas porque às vezes, pronto, vamos falar da questão da nacionalidade. Então, existem pessoas fantásticas aqui que lhe atendem com, claro que sim. Né, com respeito e tudo, como também existe aquela pessoa que já tem uma antipatia simplesmente porque você ser de fora. Então, assim, só de você abrir a boca, às vezes antes de abrir a boca, só pela nossa feição, né? Que eu não sabia que tinha isso, mas pronto. Sim. Quando eu comecei a trabalhar aqui, eu trabalhava num supermercado, e um cara chegou junto de mim e fez: ô brasileiro, eu não cheguei a abrir a boca. E o cara chegou e falou assim: ó brasileiro. Aí eu fiz assim, só por curiosidade, eu digo: como é que você sabe que eu sou brasileiro se eu nem abri a boca? Ele disse: você tem os traços de brasileiro. E isso, pronto. Aí quando a gente vê um oriental, a gente vê que ele é um oriental, mas não sabe distinguir de onde é. Mas a gente vê que aquele oriental... Então isso significa dizer, Tiago, que eu corro o risco de estar num lugar e alguém dizer: o alemão? Não. É porque eu tenho que estar preparado para isso, Tiago. Assim é muito mais fácil. Quando é um alemão é muito mais fácil. Mas a gente não tem essa noção. A gente tem essa noção de ver as pessoas de outras nacionalidades e ter essa, por exemplo, ver um alemão... Ou tu vê um cara, São as características, não é? Mas o Brasil é muito diverso, né? Assim, culturalmente falando, em questão de raça, a gente também tem essa ideia de que a gente tem cara de brasileiro. Sim. Então, às vezes, antes mesmo de você abrir a boca, a pessoa já faz ali um pré-julgamento e já lhe atende na defensiva. E acho que também tem um aspecto muito comportamental, né? Por exemplo, eu trabalho numa loja, numa grande loja, por sinal, eu trabalho na mesma empresa que a Aline, foi daí que surgiu a amizade, a gente vai falar um pouco sobre isso também, da importância da amizade no contexto da imigração. E eu percebo claramente, né, depois de um tempo lá trabalhando na loja, que o comportamento do brasileiro, mesmo sem ele abrir a boca, como você falou, ele é diferente do comportamento de um português comum, né? O brasileiro normalmente é um pouco mais expansivo, né? Às vezes ele lhe aborda de uma forma diferente. Ele toca, ele é um público mais tátil, né? Gosta de pegar nas coisas. Então, enfim. Então, alguns aspectos que com o tempo a gente vai percebendo isso. Exatamente. E outra coisa que eu acho interessante falar também é olhar o inverso. Que, por exemplo, como a gente está falando da pessoa que lhe atende, a gente também, como brasileiro, a gente tem que ter a seguinte perspectiva: que a gente está em um lugar diferente. Claro, a gente está num país diferente. Claro, então, assim, não adianta você chegar, porque tem muita gente que já chega cheio de direito. Não estou falando que é o seu caso, Jaline. Mas tem muita gente não for mesmo. Tem muita gente que já chega daquele jeito, tipo, cheio de direito, querendo exigir uma coisa, que às vezes que são coisas sem fundamento. Tá entendendo? Então, assim, eu acho que tem que ter esse respeito mútuo das duas partes. Né? Então, Tiago, e eu aqui cortei um pedaço da história, porque eu voltava para casa chorando, e minha irmã disse: você nunca mais vai voltar para cá chorando. Eu falei: mas por que as pessoas me humilham? Por que eu sou humilhada dessa forma? Eu não conseguia entender. E foi a partir daí que eu falei: não, eu tenho que conhecer os meus direitos e os meus deveres. Eu estou num lugar estranho e eu vou sempre tentar me adaptar. Eu nunca vou perder a minha essência, mas eu tenho que respeitar. Exatamente. Eu estou num lugar que não é o meu país de origem. E eu acho que as pessoas têm que se respeitar e respeitar em qualquer parte do mundo. Porque pessoas são pessoas em qualquer lugar. Eu não posso generalizar. Você falou aí isso das características físicas. Eu, quando saía de casa, eu ia no comboio para a universidade calada. Eu não queria que ninguém ouvisse minha voz. Porque eu não queria que ninguém me maltratasse. Eu não queria ter aquele sentimento, não é? Por quê? Porque é uma sensação muito ruim. Só porque eu falei, então o revisor vinha pedir na época, ainda não tinha aqueles cartões do comboio assim durinho. Era um papelzinho mole e ele tinha como se fosse um grampo para furar. Um pica. Por isso chamavam de pica, não é? E ele picava o papel. Então, quando ele perguntava para onde... Imagina, do que vocês me conhecem hoje, eu me calada no comboio. Olha, calar um baiano não é uma coisa fácil, né? O medo da represália, dos olhares, não é? Mas também era uma época diferente, né, Aline? Assim, você como a gente disse, você veio abrir portas, né? Você completamente. Hoje eu tenho orgulho disso, porque eu não desisti. Porque eu contava os dias que eu ia voltar, falando: por que eu não preciso disso? Não preciso passar por isso. Eu não preciso passar por isso. Eu sei que tem pessoas que saem dos seus países de origem, seja qual for, buscando uma vida melhor, né? Vocês comentaram no último episódio, foi uma questão da violência. Eu não cheguei a presenciar isso naquele tempo na Bahia. Não era assim, eu nunca fui roubado. Minha gente, meu primeiro carro foi roubado em Lousada. O primeiro carro que eu comprei aqui foi um Que absurdo, aqui não tem isso não. Gente, aqui não tem isso. Pelo amor de Deus. Eu acho que você deixou num lugar e se esqueceu de onde ele estava. Você deixou a chave pendurada na porta. 3 meses, meu marido saiu para trabalhar. Cadê o carro? E detalhe, encontraram o carro, a polícia rebocou o carro, nos ligaram, eu fui lá e disse: senhora tem que pagar o reboque. Mas por que eu vou pagar o reboque? Aí ele: senhora, eu reboquei daqui para aqui. Mas por que o senhor não me ligou? Eu ia buscar lá onde estava. Vou ter que pagar 80 € por isso. E ele olhava assim para mim:
Não entendi. Eu falei, não, eu que não entendi. Me explica melhor essa situação. Eu fui roubado e ainda vou ter que pagar. Sacanagem, né? Entende? Então, assim, nunca me aconteceu nada disso no Brasil. Absolutamente. É como vocês falaram, era uma época também muito diferente. Agora, uma coisa que pode estar confundindo a audiência, porque está me confundindo, e eu preciso esclarecer aqui, é o seguinte. Você chegou aqui já com a parte, no que diz respeito documental, regularizada, correto? Você chegou aqui como cidadã europeia, porque você tratou todo o seu processo aqui. Aqui. Exatamente. Okay. Como meu marido tinha nacionalidade, eu entrei aqui. Então, você não resolveu isso antes de vir do Brasil, não é isso? Não, ok. Não. Ele já tinha cidadania espanhola. Ele tirou no Brasil. Sim, ele já tinha. Exatamente. E você deixou para tratar dessa questão aqui em Portugal, Exatamente. achando até que seria mais fácil, vamos dizer assim? Não, eu não sabia de nada, Edmilson. A verdade é essa. A verdade é essa, estou sendo muito honesta, eu não sabia de nada. Eu pensei, ok, o que a gente sabia é que eu posso ir para lá sem visto, não é? Eu sou turista, eu nunca pensei que eu ia trabalhar aqui, eu só queria estudar. Eu consegui me inscrever, entrei na universidade, consegui me inscrever e entrei. Ok, eu podia morar aqui qualquer tempo, porque ele é um cidadão da União Europeia, certo? Sim. Certo. Não foi bem assim. O que seria o processo de reagrupamento normal que acontece Não hoje, foi como bem foi o meu assim. caso, que vim para cá com um visto de estudante. Certo. E aí depois a Morena e o João Pedro ficaram agregados ao meu visto. Correto. Essa era a ideia, vamos dizer assim. Exatamente. E você chegou aqui achando que isso tudo ia ser um processo muito normal. E fácil, e rápido. E natural. E não foi. Não foi. Não foi. Mas, Aline, deixa eu te perguntar uma coisa. Já agora, não falando da parte documental nem nada, mas assim, falando... Uma coisa que eu perguntei a Edmilson, não sei se foi ele que me perguntou no primeiro episódio, mas tipo, quando você chegou do Brasil pra cá, qual foi, tipo assim, a maior diferença, qual foi o maior choque cultural que você achou quando você pisou aqui? Tipo assim, você tem a coisa que você achou mais estranho, mais curioso com relação a essa mudança entre o Brasil e Portugal? O que eu achei mais estranho foi o tratamento das pessoas, os olhares. Eu lembro como hoje, entrar no supermercado com meu filho em Lousada, eu estava com uma camiseta com uns coqueirinhos assim, bem colorida, eu cheguei no verão, de bermuda e chinelo. E ele dizia assim, por que todo mundo tá olhando para nós, minha mãe? Eu tô cagada. Olha para trás, ele, o cara minha mãe. começou logo assim, né? O quê? Minha mãe. Aí eu não sei, filho, acho que é porque nós somos diferentes, não sei o que. Ele falou assim, eu acho que essa camiseta é sua. Essa camiseta, uns coqueiros coloridos. Aqui não tem coqueiro. Eu acho que o pessoal ficou pensando, o que é isso aí? Que tipo de árvore é essa aí, né? Exato. Ele dizia, eu acho que ele olhava assim, essa camiseta, minha mãe. Então, isso eu achei muito estranho, porque o que eu pensava, gente? Vou ser mesmo sincera. Sim. O brasileiro é um povo muito amoroso, Tá querido. aberto, né? Então você achava que ia ser muito bem acolhida. Completamente. Eu falava, quem é que não gosta de brasileiro? E outra coisa, você mora num estado do Brasil onde as pessoas são muito calorosas, muito quentes, né? Demais. Gostam muito do contato, de estar juntos, Exatamente. né? O meu marido nasceu em São Paulo. Esse era o seu mindset, era esse, né? O seu chip era esse. O que eu criei foi isso, a minha bolinha foi essa. O meu marido nasceu em São Paulo, a família é paulista, mas já viveu na Bahia há muitos anos. Então eu falo que ele é quase mais baiano do que eu. Então eu achava assim, eu ficava intrigada. Por que essas pessoas nos tratam assim? Não fazia sentido na minha cabeça aquilo, não é? Porque não tratar bem um ser humano. Eu não conseguia entender. Então, demorei muito tempo, sofri muito, sabe? Entrei quase num processo de depressão, porque você acaba... Minha mãe também veio, não é? Também foi um suporte, mas ter que lidar com isso todos os dias, com olhares, com ofensas, não é uma coisa agradável. Mas você chegou a passar por situações assim mesmo muito constrangedoras. Completamente. Aqui ninguém está falando só de olhares ou coisa do gênero. Completamente. Eu lembro que você me falou que todo o seu processo de regularização, que eu acho que eu ia falar em seguida, também foi um bocado traumático, não é isso? Completamente. Naquele tempo, como eu era casada com um cidadão da União Europeia e haviam muitos casamentos comprados, não sei nem se é assim que forjados, vamos dizer assim. Eles foram na minha casa. Quem foi na tua casa? O CEF. Dois inspetores do CEF. Eu lembro como hoje. Hoje em dia, pra você marcar no CEF, dá o trabalho danado. Foi uma pessoa do CEF. Dois inspetores do CEF com roupa normal, como tivesse a civil, não tem uniforme nenhum. Tocaram lá, eu chamei, eles se apresentaram, eles falaram, nós vamos entrar na sua casa. Minha mãe estava deitada no sofá, vendo televisão. E ele olhou toda a volta, porta-retratos, haviam fotos do casal, né? Então, tipo um processo de investigação mesmo. Sim. Foram no quarto e pediram para abrir o guarda-roupa. Onde estão as roupas? Cadê as cuecas? Cadê as cuecas dele? Cadê as cuecas, né? Onde estão? E eu fiquei completamente nervosa. Aquilo é uma coisa... Né? Esquece. Ele olhou para o sofá. Essa senhora, quem é? Eu disse, é minha mãe. E o processo dela, eu falei, não, ela trabalha, não, ela já deu entrada como artigo 88, trabalhador por conta de outra, enfim.
E eles me olhando, tá, e seu marido faz o quê? E o seu filho, onde está? Gente, é um interrogatório, mas sem marcar, sem agendar. Meu marido, por acaso, não estava naquele dia em casa. E esse era um procedimento que você, em momento algum, estava esperando ocorrer. Não era uma coisa que você foi orientada ou coisa... Nem tinha informação de que completamente, completamente. Eu tremia igual a vara verde. O que esse homem quer? Vão me deportar. Agora, veja, a pessoa tá toda certa, mas você se treme, não adianta. A situação leva isso. Eu acho que você falou uma coisa que é muito importante, Aline, porque eu já tive a oportunidade de partilhar isso com muitos colegas brasileiros que passam por essa situação. Agora, trabalhando na empresa que a gente trabalha, nós temos colegas de outros países também a conviver conosco. Uma coisa que é mesmo interessante, que as pessoas partilham, todos sentem a mesma coisa, que você vai ao CEF, né? Agora já não mais o CEF, agora a AIMA, né? Você vai com toda a documentação, você está totalmente correto. Fica tenso. Mas é uma situação desconfortável e ninguém consegue explicar o porquê, né? Porque também nós já tivemos assim, eu ainda cheguei em Portugal numa altura onde eu tive que ir durante 3 anos seguidos ao CEF. Que era de ano em ano. Exatamente, né? Para quem tem um visto de estudante, exatamente, tive que ir de ano. E eu tive 3 experiências diferentes, assim, nenhuma delas foi ruim, eu tenho que ser honesto. Eu também não posso me queixar. Nem eu também. Que eu fui no CEF sempre fui muito bem. Mas eu lembro que em cada uma delas, né, eu tive essa sensação de desconforto, é como, sei lá, é como se você estivesse sendo investigado. Sendo avaliado. Exato. Mesmo você tendo toda a documentação, tudo correto, então assim... É importante a partilha desse contexto com os colegas que pensam em emigrar e vir para Portugal. Obviamente, isso é uma realidade diferente em outros países. Claro. Mas aqui em Portugal, né, você vai em algum momento ter que passar por uma situação dessa e não vai precisar mostrar as cuecas. Hoje em dia você não precisa mais. Que bom que as coisas evoluíram, né? E eu faço questão de dizer que depois, quando precisei voltar ao CEF, já aqui em Braga, né? Porque como eu fiz o reagrupamento, meu cartão foi de 5 anos, o primeiro, não é? Eu fiz questão. Já existia o livro de elogios. E eu falei, eu faço questão de escrever, porque às vezes que eu fui atendida não foi uma coisa tão agradável. Eu lembro que levei uma caixinha de brigadeiros, adoro fazer bolos e doces. Levei uma caixinha de brigadeiros para a senhora e ela ficou encantada. Apagou aqui, ó. E o sobre a imigração, acho que tá ali o controle, tá ali o controle. Aperta aí. É que aqui é tudo ao vivo. Amigo, aqui quem sabe faz ao vivo. Voltou. Eu não me preocupei nem um pouco. Pronto. Eita, agora sim. Agora vamos passar o quê? Motorbike. Mas esquece a TV, vamos lá, Aline. Então, você fala... Porque, uma coisa, a gente falou sobre o livro de reclamações, mas também existe o livro de elogios, né? Fiz questão de elogiar o atendimento, fiz questão de frisar, não é? Porque naquele tempo também eles diziam que o CEF vinha de origem da polícia, da PIDE, não é? Que era do tempo da ditadura. Então, as pessoas... Você via aquele ambiente hostil dentro mesmo, era no posto do Kenai, no Porto. As pessoas saírem chorando, e falavam, o que é isso aqui, não é? Então, hoje em dia... Isso mudou muito. O fato de virem e nós virmos para cá, isso também faz mudar. Eu entendo, meu filho dizia uma coisa muito importante, Tiago. Né? Uma maturidade, assim, eu aprendi também muito com ele sobre isso, sobre preconceito, sobre isso. Ele dizia, minha mãe, eu não me importo com o que os meus colegas dizem. Eu dizia, por quê, filho? Eu sou diferente. E eles não estão acostumados com um menino diferente. Não tem maldade. Ele próprio não enxergava essa maldade. Eu aprendi muito a ver através disso. Realmente, as pessoas não estão habituadas. Porque a gente, muitas vezes, com essa... diferença de tratamento, a gente às vezes se coloca na posição de vítima, né? Se fecha também, já fica na defensiva. Exatamente. Não é? Não, nossa, eu fiz amigos na universidade maravilhosos, que até hoje são meus amigos. Eu odeio generalizar as pessoas. As pessoas são pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada um é cada um, né? Cada um é cada um. Isso é uma coisa que quando nós estávamos a falar sobre o projeto, eu partilhei com o Tiago, que uma grande preocupação que eu tenho, e eu sempre partilho com todo e qualquer interessado num processo de imigração. Ontem mesmo eu estava iniciando um processo de mentoria com um colega que está pensando em vir morar aqui em Portugal, e eu estava explicando para ele que é o seguinte, olha, tem muita informação disponível na internet, né? Tem muita informação séria, mas também tem muita informação romantizada, né, Tiago? É isso que você tem que ter cuidado, porque antigamente não tinha informação nenhuma no seu tempo. Exato. Agora tem até imagem. Muita. Exato. Então você tem que saber selecionar. Eu sempre enfatizo o seguinte, mesmo que você encontre segurança, né, na partilha do conhecimento que alguém faz acerca da imigração na internet, e eu falo isso também até de mim próprio, que você sempre tem em consideração que aquilo que aquela pessoa está a mostrar para você é a experiência dela, né? Então, há pessoas que contam a história da imigração de uma forma muito romantizada, de uma forma muito especial,
Mas isso pode ter sido apenas a realidade dela, né? Da mesma forma, tem alguém que vai dizer que odiou morar em país A, país B, país C, e também tem uma experiência ruim. E também aquilo é só a experiência dela. Quer ver um exemplo? Às vezes, quando você vai viajar para um lugar, de turismo mesmo, eu vou pegar de Salvador. Eu fui a primeira vez em Salvador, não gostei. Eu disse, não gostei, cidade feia, negócio... Não tocava frevo, que é uma coisa que ele, né? Exatamente. Né, uma coisa horrível. Enfim, eu fui a primeira vez, minha experiência não foi tão boa. Da segunda vez que eu fui, a gente foi e a gente ficou na casa, não ficou na casa, a gente ficou no hotel, mas ficou uma amiga nossa, muito querida, Diana, se tu vai vendo, beijão, Diana. Ela pegou a gente e levou a gente para os melhores lugares de Salvador. Então, assim... Você tem uma pessoa que... Claro. Um turismo que... Você tem um turismo experiencial. Um local, um nativo, digamos. Um nativo, uma pessoa que vai te levar para os lugares. Sim. É uma experiência totalmente diferente. Então, assim... aquela experiência que eu tive, primeira, não me agradou tanto. E a segunda experiência que eu tive, para o mesmo local, foi uma experiência completamente diferente. Como pode ser a experiência de morar em Braga para de mim ser um, a minha ser outra e a sua ser outra. Completamente. E eu acho que essa validação, essa experiência tem que ser vivenciada para que você forme a sua opinião. Claro. Dá um exemplo. Recentemente fizemos uma viagem em grupo, fomos até Luxemburgo, e de Luxemburgo nós fomos até a França, e em algum momento ali rolou uma discussão ali no grupo, porque alguns queriam ir até a Bélgica, e ficamos ali naquela... Vocês estão muito chique. Eu não sei, vamos pra França, pra Bélgica. Mas era um grupo muito grande. Era um grupo... Porque... Vocês querem ir pra Bélgica? Não, vamos ficar por aqui mesmo. Mas eu vou explicar aqui. Porque o que acontece, gente? Uma das grandes vantagens de viver aqui na Europa, para quem gosta de viajar... A gente falou sobre Thiago isso. falou isso. É essa facilidade que temos aqui, pegar um trem, ou como eles dizem aqui, comboio, e você está 2, 3 horas num país. Falando de Luxemburgo, você está 30 minutos... da França, você está a 30 minutos da Alemanha, ou seja, e para quem gosta de viajar, isso eu acho que é o melhor lado, né, da imigração na Europa. E naquela oportunidade me disseram, olha, eu já estive lá e não achei graça nenhuma, não tenho o que ver. Não vale a pena ir. Não tenho o que ver em Bruxelas é uma cidade isso, Bruxelas é uma cidade aquilo, e eu falei, ok, mas eu preciso formar a minha opinião. Exatamente. Né? Acabou que é uma cidade que valeu a pena conhecer, mas também não tenho um interesse em voltar lá. Já está. Tá visto. Como diz um amigo meu, Samuel, lá de Natal, tá visto. Tá visto. Então, enfim, agora é outra experiência, né? Então, é muito importante que as pessoas que estão nesse momento em busca de informação na internet sobre imigração, que além de procurar fontes confiáveis, fontes seguras, tenham essa preocupação de entender que aquela realidade que está sendo colocada ali representa apenas a realidade daquela pessoa. Claro, né? que sim. Edmilson, hoje eu penso que naquele tempo que eu comecei a aprender como eram que faziam os documentos, eu comecei a fazer isso para as pessoas de forma, claro, muito natural, de ajudar, no intuito de ajudar. Eu lembro que tinha uma professora que chegava um estrangeiro e falava, você liga para a Aline, ela sabe como é que faz esse documento. Pessoas que já tinham nacionalidade portuguesa no Brasil, com cartão do cidadão, vinham aqui para se inscrever e tirar o NIF, e a pessoa dizia, mas você fala brasileiro? Sim, mas eu tenho nacionalidade, meu pai nasceu aqui, foi para o Brasil com 17 anos, e não conseguiam. Tudo por uma questão de falta de informação, né? Não é que ela estava sendo ruim, ela não sabia que podia... Eu acho que isso é uma coisa muito importante também, Aline, porque eu não sei se você deve ter vivenciado isso muito mais do que a gente, mas ainda hoje nós vivemos situações enquanto imigrantes, eu acho que hoje muito menos, mas quando nós chegamos aqui em 2017, 2018... tinha muito aquela perspectiva de que claramente a pessoa que estava a te atender não sabia muito bem como fazer a coisa. E acaba acontecer a seguinte situação. Um atendente ele vai dizer que pode, tal coisa. Exato. O outro atendente vai dizer que não pode. Exato. Aí fica, cada um atende de uma forma. E acaba que você não tem uma... Assim, não tem uma... Por isso que vocês estão fazendo é muito importante. Por quê? Porque você vai, no mínimo, vai orientar a pessoa. Que eu vou fazer e eu sei o que eu posso. Que aquele documento pode ser feito e daquela forma. Então, ao chegar lá, você já sabe, é muito mais fácil. Claro que eu sei que hoje as pessoas oferecem esse tipo de serviço, não é? Já ganha dinheiro com isso, né? Eu tava milionária, moço! Porque o que eu fiz isso de forma gratuita. Esse cavalo passou na sua frente e você não montou, amigo. E quando eu lembro que eu tinha professores que ligavam, liga pra Aline, ela sabe como é que tira o NIF, vai na Segurança Social, fazia isso para as pessoas, recebia as pessoas. E fui buscar pessoas completamente estranhas no aeroporto. Porque sim, mas eu não me arrependo de nada, porque o mundo é redondo e dá voltas, ele volta. Verdade. Volta para mim e volta para os meus. E eu acho assim, Aline, eu acho que isso é uma parte de nós, né, enquanto ser humano, que a gente não consegue mudar. Né? Faz parte da essência. Exato. E assim, eu
vivi a experiência da imigração aqui para Portugal de uma forma muito autônoma. Ou seja, eu sozinho conduzi todos os meus processos, desde da aplicação para a universidade até o primeiro visto, né? Diferente do que ocorre hoje. Naquela época você recebia o visto no Brasil e depois chegava aqui, tinha que marcar a visita. Uma boa parte dos vistos de quem vem agora já vem com visita agendada, outros não, mas enfim. Mas o que eu quero colocar aqui é o seguinte, é que você pode efetivamente contratar o serviço, né, de empresas cuidado só. Sim, credíveis. Exatamente. Infelizmente, eu acho que, para não dizer todo dia, mas toda semana a gente esbarra com alguém que conta uma história ruim sobre isso. O que é muito triste, né? Quando muito triste porque, amiga, o que acontece na prática? Aqui você pode conduzir todo o seu processo de forma autônoma. E com a quantidade de informações que você tem hoje na internet disponível, no próprio site dos órgãos mesmo. Exato. E também não há nada contra quem decida contratar esse serviço, né? Mas é importante saber que você pode. Você consegue. É isso. Você consegue. Eu consegui naquele tempo, imagina hoje, com tantas informações, consegue. Não quer dizer que você não vai conseguir, mas consegue, sim, sem dúvida. Mas então me conta aí, Aline, já descobrimos agora, já entendemos um pouco melhor dessa sua trajetória, né? E como é que você saiu de Lousada até chegar em Braga, né? Nessa cidade maravilhosa. Exatamente. Foi esse imã de Braga que atrai, né? Porque eu estudava aqui, não é? Porque a gente não está falando de coisa que aconteceu há 5 anos, não. É verdade, e eu acompanhei esse crescimento, não é? De Braga nesse sentido. O meu marido conseguiu um trabalho aqui, uma proposta de trabalho aqui. Naquela época, eu tinha perdido meu irmão no Brasil. E fui com minha coisa. Então você estava já aqui? Sim, quando meu irmão faleceu. Esse é um lado ruim da imigração, né, amiga? Muito complicado. Nós fomos, foi assim tudo muito rápido, não é? E eu fui com minha irmã, minha mãe e meu filho, meu marido ficou. E quando nós voltamos, minha mãe teve que ficar muito tempo, né, para resolver a documentação. Quando nós voltamos, meu marido teve essa proposta para vir para Braga. Eu disse, vamos, né? Eu já conheço. Todo o tempo que nós moramos em Lousada, a gente sempre pensava em ir embora. Ok, quando eu acabar de estudar, eu vou embora. Minha mãe também. Porque nós não conseguimos assim fazer um núcleo de amigos, uma rede de apoio. Edmilson tinha chegado aí, né? O problema foi esse. Não, Edmilson que me encontrou, meu filho. Então, aí viemos morar para Braga. Então, minha mãe ficava assim, ai, meu Deus, cidade grande, as pessoas se cumprimentavam muito mais, não é completamente diferente. Então, você aqui mesmo, há uma década atrás, você encontrou uma realidade muito diferente. Gente, Lousada é ali. Pertence ao ponto completamente diferente. É aquela visão de vila, né? Tipo uma cidade grande, com 25 mil habitantes. Mas é muito provinciana, cultura, né? Não é? É difícil. Mas nós ganhamos muita confiança lá. Minha mãe trabalhou lá e nós conseguimos alugar casa, sem fiador, sem contrato. Também tem essa vantagem, Thiago. Porque essas pessoas confiam muito na palavra. Conhece, né? E eles diziam, não, sua família é uma família muito honesta. Nem eu tudo uma casa sem contrato, nem gente. Tudo é 100% mal, nem tudo é 100% bom, né? Exatamente. As pessoas, quando conhecem e confiam ali, a palavra importa muito, não é? Então, viemos morar em Braga. Pronto. E aí a gente começou a se adaptar muito melhor, não é? Porque é uma cidade grande, porém pequena, não é? Sim. Qualquer brasileiro que eu diga isso, que viva aqui, vai entender, mas vocês que são de outros lugares, cidade pequena, não é? Que tem tudo, né? Que tem tudo, só que vive de uma forma menor, porque não tem a grandiosidade. Já tinha o Braga Park quando chegou, curiosidade. Já tinha o Braga Park, sim. Mas não era desse tamanho, pô, não era menor, então. Não, já era ele passou por uma reforma, acho que um pouquinho antes da gente chegar aqui, eu acho, né? Mas já existia, eles diziam que era Feira Nova, qualquer coisa assim. Não tinha Nova Arcada, mas sim, mas já era aquela cidade, transporte também. Aí era complicado, não é? Ainda é, né? Não queria, né, entrar por aí, mas ainda é. Quantas vezes eu fui a pé da universidade para a estação, não tinha onde, tinha que pegar para voltar para Lousada e ir a pé. Mas aí já tinha uma cidade diferente, que haviam outros estrangeiros, uma comunidade de africanos muito grande aqui, né? Que é um povo maravilhoso. Eu amo meus amigos africanos. Meu Deus do céu, ai, que incrível poder. É um povo muito parecido com a gente, né? É um povo muito leve, muito feliz. E isso também foram os primeiros amigos que nós fizemos aqui, não é? E um povo muito lutador também, com uma garra, né? Muito grande, né? Ai, eu fiz muitos amigos. Edmilson conhece alguns, inclusive essa nossa amiga que mora em Luxemburgo, que a gente ama de paixão, não é? E pronto, e a gente foi ficando. A vida foi melhorando nesse sentido, né? Aquele peso que deixa eu fazer uma aqui pergunta. A gente falou no primeiro episódio sobre o tempo de sinfudência. Né? Ei, homem, peraí, eu tô tendo que contar aqui.
Não, porque todo mundo fala, Aline, que você chega aqui e com 6 meses sua vida tá resolvida. Não é assim, não? Isso. Tem gente falando isso. Não, eu falei pelo menos um ano. Não. É claro, eu tô aqui a puxar uma questão aqui que é muito importante, verdade. assim. É. Porque o que acontece? Infelizmente, uma das coisas que mais me agride, né, quando eu vejo alguém na internet partilhar histórias pessoais relacionadas à imigração, é essa perspectiva de que eu cheguei aqui em janeiro e agora em abril já estou com minha vida toda resolvida e está tudo bem. Edmilson, isso Gente, foi chocante para mim. Não funciona. Não dá. Eu sei que isso pode acontecer. Sim. Atenção, E isso, depende mas da estrutura que a pessoa traga de lá para cá, né? Eu tenho 2 primas que são reformadas e a aposentadoria delas serve muito bem para elas viverem E aqui. mais uma vez, mas aí eu costumo dizer o seguinte: essa pessoa que vem para cá, seja reformada, seja uma pessoa que tem uma renda estabelecida no Brasil, também, né? E venha morar aqui, ela vai encontrar outro tipo de dificuldade, vai né? encontrar isso, vai encontrar. Agora, é claro que pode não ser a monetária, mas encontrará outras. Exatamente. Né? Você vai se livrar de uma questão que é complicada de gerenciar no primeiro momento, que é a questão financeira. Mas essa perspectiva de que você vai chegar aqui e que tudo vai estar resolvido, gente, pelo amor de Deus, eu vou responder, não caia nessa armadilha, pelo amor de Deus. Qual foi o período de se fudência? Quanto durou o período de se fudência da Aline Castanho? Diga aí. Não diga que tá até hoje, não, pelo amor de Deus, que 14 anos. Você é já deu pra... Uns 5 anos. 5 anos. Porque eu vim morar em Braga com 4 anos que nós morávamos aqui. E posso contar a vocês que hoje as pessoas têm dificuldade em alugar um imóvel. A renda subiu muito, não é? Você naquela época era muito mais fácil. Não venha com essa, não, Aline. Não, Edmilson, havia uma outra dificuldade. 50 euros você alugava um T3 por 150. Não é uma questão de dinheiro, Tiago. Não é uma questão de dinheiro. Eu posso contar sobre a minha experiência. Eu morei numa casa em Lousada incrível. Pagava 265 euros, nova. Quando eu vim para aqui, nós não encontrávamos casa. Meu marido já tinha o trabalho, já tinha que começar e nós não encontrávamos. Casa? Não tinha, Tiago. Sabe qual era a resposta? Não. Nós não alugamos para brasileiros. Os senhorios não permitem. Sem cerimônia, dizia mesmo assim, na lata. Inclusive, pediam fiador, não é? E às vezes diziam, não, tem que dar uma calção. E meu marido, ok, então vamos pensar, quantos meses de calção, não é? Pelo menos uns 6. Está aqui o envelope com dinheiro. Não, aí invitava mais uma coisa. Olha, o inquilino não aceitou alugar para pessoas de nacionalidade brasileiras. Isso aqui é fodido. Eu digo que onde eu moro, não fui eu que escolhi. Foi o que eu encontrei, foi o que me escolheram para lá ficar. Sim. Não foi o que eu escolhi. Eu olhei muitos, e aquela agonia, e eu tenho que trabalhar, vou dormir aonde? Não encontrava. Por quê? Porque ninguém queria alugar para pessoa. Ninguém queria abrir a porta. Né? Não. Mas isso tem a ver um pouco, talvez, com esse fluxo migratório que você disse que teve. De volta, e de que pessoas que eventualmente não honraram seus compromissos e tal. Tu veio para aqui? Eu vim para aqui em 2010. 2010. Agora, atenção que tem um detalhe importante, viu? Em 2008, exatamente, teve uma leva de imigração para cá. Porque houve uma crise. Houve uma crise, então veio uma leva de pessoas que vieram nessa altura, né, que meio que manchou um pouquinho a imagem dos brasileiros. Exatamente. Também a gente tem que trazer esse contexto, né? Sim, tem verdade, um contexto Thiago. histórico importante, bem lembrado, Thiago. Isso, Thiago, perfeito. Então eram pessoas que vinham da nacionalidade brasileira, muita gente que vinha com ideais diferentes do que eles eram habituados aqui. Exatamente. E acabou manchar um pouquinho essa... E essa mancha fica até hoje. E hoje ainda acontece, não é? Porque às vezes é muito triste você às vezes ouvir um brasileiro dizer... Eu falo, no meu caso, que estou aqui há esse tempo todo, um brasileiro dizer, mas eu não sou dessa leva. Não entendi, você está me separando de quê? Se você está aqui hoje, eu fiz parte desse processo, eu contribuí para isso. Porque senão vocês também não teriam sido bem recebidos dessa forma. Porque eles começam agora... Isso é a realidade, gente. É fazer uma separação de quem chegou agora de quem chegou antes. Não. Você não sabe da minha história. Você não falou comigo. Você não sabe. Eu não saí do Brasil porque eu precisava de um trabalho. E outra coisa, Aline, eu acho que... E também não há problema. Isso é isso. Cada um tem a sua vida e faz o que quer. Agora, não há que julgar as pessoas por isso. Exatamente. Eu acho que tem uma perspectiva também de perceber, né, de uma forma... De uma análise mais genérica da situação, é que uma vez que você saiu do seu país, meu amigo, e está em outro país, você é um imigrante. Não interessa. Ponto. Não interessa se você veio na leva A, leva B. Estou ali com o meu cartão, né? Sim. Portuguesa. Eu sou brasileira, gente. Não adianta, seremos imigrantes para sempre. Podemos ser bem tratados, as coisas podem melhorar. Seremos sempre imigrantes. Sempre. Né? Mas é isso, eu acho que as pessoas devem se preocupar. Agora, sim, uma coisa que é importante é trabalhar a mente.
planejar, como vocês falam, e trabalhar a mente, a cabeça. Vim preparado para tudo. Mentalmente, porque aí sim você consegue seguir seu caminho. Porque se você vier fragilizado de alguma forma, ou que a qualquer adversidade que encontre, já começar a colocar ali as barreiras e se fechar, não vai acontecer. E desculpa, Edmilson, a gente falou no primeiro episódio sobre a comunicação, né? Completamente. E, tipo, uma das coisas mais difíceis que eu tive de adaptação foi a comunicação. Porque, tipo, eles têm uma forma de falar que para nós soa um bocado rude. Parece rude, agressivo, então, não assim, soa... E se você não tiver essa percepção, você vai estar sempre achando que as pessoas estão lhe atacando. Exatamente. Você vai estar o quê? Na defensiva. Na defensiva. E a relação não vai acontecer. Exatamente. Então, aconteceu o seguinte. Nos meus primeiros empregos, eles têm a mania de falar assim, né? Os portugueses. Tá a brincar o quê? Caralho? Tipo, ele faz assim. Tu tá no trabalho, na tua posição de trabalho. Aí tá a fazer aí, pá? Tá a brincar comigo, caralho? Tá a fazer. E eu me sentia muito ofendido com aquilo. Acredito. Eu via, eu não tô aqui a brincar. Eu vim aqui pra trabalhar. Trabalhando. Eu vim aqui pra trabalhar, eu tô fazendo isso. Eu não sou um gandulo, né? Se eu tô fazendo alguma coisa mal, me diga o que é. Mas, pô, eu tô aqui para trabalhar, não vim aqui para brincar. Claro. Mas isso é uma expressão que eles usam Exatamente. E eu não entendia isso. E o inverso também ocorre, porque você me contou certa vez que estava num grupo de amigos e um brasileiro chamou o outro de cara ou foi... Você falou alguma cena... Né? Você falou alguma cena de... Rapaz. Falou, obrigado, produção. Porque, por exemplo, a gente tem a menina lá no Nordeste dizer assim, rapaz... Na Bahia também é de rapaz. Ou então dizer assim, ó, olha, rapaz. E quando você for falar alguma coisa, e pra eles, o rapaz... Não é que seja algo pejorativo. Mas é mais agressivo. Mas agride como lhe agredir a expressão. Mas sabe por que agride? Porque o rapaz, pra ele, é um menino. É um menino de recado, é um moleque. É como se estivesse falando moleque. É a canalha, como eles chamam. Putos. Então, assim, é como se fosse assim, é um moleque. Tá entendendo? Então, você chamar uma pessoa de rapaz, embora que seja um vício de linguagem seu, aí você tem que entender o outro que tá do outro lado, né? E se a pessoa que tá do outro lado é uma pessoa aberta, ela vai entender que é a sua forma de falar. Certo. Mas se ela também tá na defensiva, ela vai pensar que você tá agredindo ela. Completamente. Então, ele tá me chamando de rapaz, e isso vai gerar uma questão... Isso vai gerar uma questão que vai ficar um impasse, vai ficar uma coisa... Vai criar uma questão ruim dessa relação. E essa questão da comunicação é sempre muito, muito delicada. Né? Eu digo que a palavra é delicada, porque realmente a forma do português pensar é uma forma muito mais concreta, muito mais objetiva, enquanto o brasileiro ele é muito mais abstrato na forma de pensar, na forma de falar. E eu vivi uma situação que eu acho que define isso muito bem, né? Eu comecei a trabalhar aqui numa empresa e trabalhava com atendimento ao público. E nessa empresa onde nós trabalhamos, nós recebemos visita de muitos espanhóis, principalmente aos finais de semana. Para que você tenha uma ideia, nos feriados espanhóis, nos feriados portugueses, nós temos um aumento maior de fluxo, obviamente, de portugueses e brasileiros na loja. Mas quando é um feriado espanhol, por vezes nós temos mais clientes espanhóis na loja do que em feriados portugueses. É uma coisa mesmo muito, muito interessante. Bizarro, né? Exatamente. E o que foi curioso perceber foi que eu acho que eu estava na minha segunda ou terceira semana, não sei se a Aline lembra dessa história, mas eu compartilho ela com amigos e eu lembro que estávamos lá, num dia normal, como outro qualquer, e chegou um cliente espanhol, se dirigiu até uma colega e falou: olá. Muito simpáticos os espanhóis, né? Acho que nesse contexto até se parece um pouco mais... Olha que tal. Exatamente. Acho que se aparece até um pouco mais com os brasileiros do que os portugueses. E ela olhou para ele de uma forma, né, educada, mas mais sisuda, né? Olá. E a cliente espanhola disse: olá, hablas espanhol? E ela virou para a cliente e disse: não. Nós estamos em Portugal, aqui nós falamos português. Delicadamente assim, né? E eu olhei aquilo e eu falei: meu Deus do céu, que grosseria. Vai sair tapa agora. Mas o que era engraçado é que no semblante dela... Ela só falou uma coisa normal. Fala português. Tipo, talvez ela depois eu conversei com ela algum tempo depois, eu não tive coragem de falar com ela logo em seguida. Hoje nós damos muitas risadas, né? Quando falamos sobre isso. Chiquinha, um beijo pra você. A gente fala sobre isso e dando muita risada. Por quê?
Porque na cabeça dela, ela não foi nem... falando normal. Ela, é como se ela estivesse esclarecendo uma situação que talvez a cliente ela não soubesse. apenas foi uma pergunta com resposta. Isso. Objetiva. Eu tenho uma Então- história engraçada também com relação a isso. Um diálogo que eu presenciei logo quando eu cheguei. Tava um senhor na calçada, na frente de uma casa, aquele senhorzinho que fica ali, né, na frente da casa. Sim, é o sistema de segurança português. Tem o sistema de segurança português Ele tava na ali. calçada e também tem, Acho às vezes, que na era. sacada, né? Quando ele tava ali na frente da casa e veio passando um outro e fez assim. E então, fulano, tá tudo, né? Que a gente fala, tá tudo bem. Fala, tá tudo. Tá tudo. E eu disse assim, tá tudo caralho, pá, tá tudo fodendo. Foda-se. E ele falou assim, de uma forma agressiva, que eu achei que os dois estavam brigando. Aí o outro fez assim, ó, pra completar a história. Ah, tá todo fodido, então passa pro caralho. Isso foi uma coisa E que eu foi embora. estranhei. Tipo assim, tipo, era o xingamento de um lado, xingamento Do do outro. outro. Ninguém Eu tava estranhei brigando. isso, Tiago, porque na minha casa eu fui educada sem falar palavra. Minha mãe dizia, vou cortar a língua, né, manhã? Jesus. Então, eu estranhava. E eu acho que ela cortava mesmo. Meu Deus. E eu comecei a estranhar. Por que as pessoas falam tanto palavrões? O que eu estranhava eram pessoas, assim, mais idosas falando palavrão. Eu falava, meu Deus do céu. Olha, isso eu tô... Mas não é pesado pra eles, é básico, né? Eu nem É uma consigo vírgula, falar, né? é uma vírgula. E só para encerrar esse assunto, é importante perceber que quando eu cheguei aqui em Portugal pela primeira vez, né? Eu já contei essa história no primeiro episódio, mas eu fiquei 4 dias em Lisboa, Sim. fiquei 2 dias no Porto, fiquei mais quase 3 dias e meio aqui em Braga. E quando eu estava em Lisboa, eu conversei com algumas pessoas e uns colegas disseram, você vai para o norte? Eu digo, agora eu vou lá conhecer o Porto de Braga. Olha, lá é um bocadinho diferente e tal. E pô, a gente está acostumado a viver no Brasil, que tem vários Brasis dentro do mesmo Brasil. Eu falei, olha, eu não vou me surpreender com... Não vai ter nada lá que vai ser tão diferente do que eu estou vivendo aqui que vai me surpreender. E nós chegamos ao Porto, fomos dar aquele passeio do turista normal, Torre dos Clérigos, que é um importante ponto turístico lá da cidade. Na descida da ladeira, tinha uma loja de vinhos. E eu parei com a Morena e o João Pedro ainda pequenininho, e estávamos ali a olhar a vitrina, né, como chamam aqui. A montra, e nisso, quando estávamos a olhar o preço dos vinhos, e parou um senhor, mas um senhor mesmo, aí eu julgo aí que muito mais de seus 60 anos de idade, e ele parou, olhou assim para os vinhos, assim, ficou assim uns 10 segundos e disse, foda-se que vinhos caros do caralho! E o João Pedro olhou assim pra mim, como dizendo, pai, pode? Aqui tá liberado mesmo? Olha, eu tenho uma história engraçada. Meu marido e meu irmão, eles furaram o pneu do carro, né? Levaram numa borracharia, né? Sei lá, no mecânico, não sei o que é. E aí, o cara trocou, não sei o que, tá, pode colocar a poça. Aí o senhor disse, né? Depois eles foram refletir o que o senhor disse. Coloca no sítio. Aí eles disseram, não, a gente não furou o pneu no sítio, a gente estava andando na estrada, não sei onde foi. Pronto. Aí eles ficaram. Olha, mas o senhor não vai pôr o pneu. Eu perguntei, você queria que eu fosse no sítio? Você falou que não. Aí ele, não, peraí. Não, eu disse que não furei o pneu no sítio, senhor. E agora eu quero que o senhor coloque o pneu no lugar. Pra quem não sabe, sítio aqui é lugar. Exato. Né? Então a gente pensa que o sítio é uma chácara, uma fazenda. Não furei no sítio. Eu trabalhei também uns meses eu demorei muito para arranjar trabalho. Eu tava curioso com isso, porque até então você só tava estudando, né? Tá, só na vida boa. O dinheiro foi acabando. E estudando não tem lá tanta cifudência, né? Não tem o quê, homem? Tu é doido. Me conta aí. O dinheiro foi terminando, precisava trabalhar, não é? Precisava de dinheiro. Como um imigrante normal, veio com uma pequena reserva, suficiente para algum tempo, mas uma hora... Eu achei que eu ia voltar, não é? Né? Eu não precisava trabalhar. Eu vou fazer meus cursos e vou voltar. Precisava trabalhar. Foi muito difícil, porque outro dia eu fiz um vídeo para umas colegas também que elas pediram, Aline, contei sua história. E eu falei assim, eu acho que não me chamavam para entrevista por causa do meu nome. Né? Porque não é um nome característico daqui. Então, se fosse tipo Mafalda, aí te chamava... Por que eu não fui Maria? Matilde. Né? Aí eu acho que olhava, Aline, não, essa não é portuguesa, com certeza. Então, eu nunca me chamaram para entrevista, gente. A primeira empresa que eu fui a uma entrevista mesmo... Mas você mandou quantos currículos? 3 ou 4, Aline? Tá me tirando. Por minuto, tá me zoando, Edmilson. Então, o que eu fui fazer? Coisas que eu nunca tinha feito. Unha, no Brasil, eu ia no salão fazer as unhas.
faziam dos outros. Fazia unhas, fazia brigadeiro, limpava a casa, fazia cabelo, fazia tudo. O dinheiro ia entrar de alguma forma. Era clínica geral. Total. Taxista. Pau para toda a obra, literalmente. E a pessoa tem que vir preparada para ser assim. Julgo eu, né? Quando é imigrante. Exatamente. Mas eu, no caso, assim... No seu caso foi diferente. Eu não estava preparada para isso. Eu fui vendo as coisas acontecerem assim, se atropelando. Eu dizia, não, eu preciso do dinheiro, eu vou fazer isso. Ok. E assim, é só uma pausa, porque eu acho que isso é uma coisa muito importante, a gente precisa partilhar com a audiência, Thiago, que eu tenho muita preocupação quando eu estou falando sobre o processo de imigração com outras pessoas, é que é muito comum você ouvir coisas do tipo assim, não, eu vou para tal país, seja Portugal, Estados Unidos, Canadá, enfim, Irlanda, não interessa. Mas é muito comum você ouvir as pessoas dizerem assim, olha, eu vou para lá e eu topo fazer qualquer coisa. Sim. Ok, mas o que eu sempre devolvo para a pessoa é, mas qual é o seu conceito de topo qualquer coisa? Sim. Né? Porque eu saí do Brasil para morar no Canadá tendo uma experiência profissional totalmente focada no mercado financeiro, trabalhando em bancos, em áreas comerciais. E eu saí de lá com a mesma mentalidade. Olha, eu vou lá pro Canadá. Se eu precisar trabalhar, eu vou trabalhar com qualquer coisa. Sou qualificado. Exatamente. Mas se precisar, eu topo qualquer coisa. E a minha primeira experiência no Canadá foi arrancando carpete. Isso é bom demais, menino. Isso é um docinho, arrancar carpete. É uma maravilha. E os carpetes de lá é uma placa de 1 metro quadrado. Eu nunca imaginei que carpete pesasse tanto. Né? E assim, então esse conceito de topar tudo tem que ser muito bem trabalhado antes de vir. Exatamente. Né? Meu marido nunca trabalhou com carpintaria, ele trabalhou em empresas multinacionais, sempre como representante comercial. Ele enviou o currículo para as mesmas empresas que ele trabalhou no Brasil, Xerox, Mobil, Castrol. Nunca foi chamado para uma entrevista. Diz que era carpinteiro. Foi. Quebrar pedra. Olha, não, sou bom nisso. Comprou material, olha, parecia... Como é disso que você fala? O cinto do Batman, o cinto de utilidade do Batman. Compramos tudo, eu vou botar pedra. Coitado, eu não conseguia jantar. Olha, fraqueza. Eu acho que a gente tem que pegar um depoimento do Willy sobre... É uma das histórias mais engraçadas que um imigrante possa ter passado. Ele não tinha força para comer. E olha, ele tá falando de um Willy, de um cara que tem quase 2 metros de altura, forte. Olha, por exemplo, meu sogro, ele é engenheiro. E muitas vezes chegam algumas pessoas perguntando, se apareceu alguma coisa aí, fala com o teu sogro pra gente ir pras obras, não sei o quê. E já aconteceu várias vezes de eu indicar a pessoa e a pessoa ir 1 dia, 2... Não aguentar. E não aguenta, mano. Não aguenta. Porque mesmo os serviços que, por exemplo, imagina que você é eletricista no Brasil. Quando você chega aqui, o eletricista no Brasil, ele faz a instalação elétrica. Ele vai lá, faz a instalação elétrica e está. Verdade. Porque lá tem um outro pedreiro, um trolha, o cara que passa o cabo. Cada um faz sua parte. Faz sua parte. Aqui não, velho. O eletricista, ele passa cabo. Tudo. Ele carrega as coisas. Então, assim, é diferente culturalmente também a parte profissional. Então, você tem que vir preparado para enxergar. E desmistificar isso, Thiago, porque aqui na Europa, uma coisa que é muito importante saber, eu lembro da minha prima contando a Edmilson isso, lá no Brasil, para eles é um choque ter uma pessoa que aperta um botão para você subir no elevador. Isso para eles é chocante. Não é? Então, aqui a pessoa ela é multifacetada dentro do trabalho. Polivalente. No sentido literal da palavra. É muito importante falar isso para as pessoas. Não acho que você vai chegar ali, eu só vou mexer nessa caneca. Não, meu amigo, você vai mexer aqui, vai mexer aqui, vai mexer aqui. E eu acho que o Thiago tocou num ponto muito importante aqui, acho que foi excelente essa perspectiva, Thiago, que é o seguinte, mesmo que você chegue aqui e vá trabalhar na sua área de atuação, pegando um exemplo como você disse, olha, eu sou eletricista no Brasil e você é eletricista em Portugal. Então, em teoria, você pode imaginar assim, não vou ter problema de adaptação porque vou fazer a mesma coisa que eu fazia no Brasil, mas a realidade do trabalho de um eletricista no Brasil é completamente diferente da realidade do trabalho de um eletricista aqui. E isso se aplica a outras profissões também, né? Por isso que uma coisa bacana que a gente vai fazer para vocês é a gente vai trazer pessoas da vida real que trabalham nas suas profissões, né? E que para trazer também comparar as diferenças. Exatamente, comparar essa diferença. Dizer, por exemplo, um caminhoneiro. Dá para ser caminhoneiro na Europa? Dá para ser eletricista? Dá para ser... Entendeu? Para vocês terem essa perspectiva, vocês terem essa visão de que já está aqui. Isso que o Thiago está falando vai ser um momento que nós vamos criar ao longo do Sobre Imigração, que vai ser uma série, né, sobre profissões. Incrível. Então a gente vai trazer
um barbeiro, né? Que é uma profissão que está muito em moda aqui em Braga, um caminhonista, um empresário de um setor diferente do outro. Sim. Porque, enfim, dentro daquela perspectiva que nós falamos de cada um tem sua própria experiência, a ideia é que eles também partilhem um pouco sobre isso. Sim. Mas aí voltando, então você... Foi muito difícil encontrar um trabalho, não é, gente? Então eu aprendi a fazer tudo, um pouquinho de cada coisa, porque o dinheiro tinha que entrar. Então, meu marido foi trabalhar com restauração. Restaurante, né? Comida, né? Restauração. Não é de obras. Isso é uma história muito engraçada. Porque quando eu estava pesquisar o processo de imigração aqui, eu entrava no Indeed, né? Em outros sites de vagas. E eu lembro que uma vez eu estava deitado na cama conversando com a Morena. E eu falei assim, olha, uma coisa que está me impressionando em Portugal, mesmo sabendo que tem muitas igrejas... As vagas para restauração. É como eles contratam... Já pra mim é diferente, porque... E a Morena, na época, tinha um ateliê... Era restauração de quê? De imagem? Eu imaginava isso, porque... Por causa das igrejas, não é? Porque eu ficava imaginando a minha ignorância. Gente, porque a gente tá falando uma coisa que parece absurdo, e eu tô falando de 6, 7 anos atrás, mas esse nível de detalhe de informação não tinha naquela época. Restauração, pra mim, era um hospital que tinha lá em Recife. É o hospital da restauração. E aí eu lembro, olha, Morena, vamos pesquisar isso, porque como você tem aqui essa habilidade com trabalho manual, né? Você pinta bem. Falei, olha, de repente pode ser uma coisa interessante, né? Mas restauração é restaurante. É o setor da alimentação, como do modo todo, geral, exatamente. como todo. E aí foi aí onde você começou, então? Aí eu fui lá, ele falou assim, vem ficar uns dias, porque era em outra cidade, vem ficar uns dias comigo. Aí eu falei, eu vou. Aí eu falei, mas eu não quero ficar aqui sem fazer nada, não é? Então falei com o patrão dele, ele falou, Aline, você não quer trabalhar aqui como atendente de mesa? Garçonete? E eu, claro, eu vou, coisa fácil, pega numa bandeja, olha, simpatia é aqui. Porque o que o atendente de mesa faz? Atende mesa, é só isso, né? Só isso. Primeiro dia, meninas, faz favor, pode me trazer um pneu? Não, senhor, aqui não é borracharia, aqui é um pneu? Entendi. E o homem olhou pra mim, um pneu. E ele, não sabes o que é um pneu? E eu, não. Gente, uma água das pedras com uma fatia de limão naquela região. Uma água das pedras, que eu não sabia dessa não, amigo. Água das pedras é uma água gaseificada e salgada naturalmente, extraída de fonte. Pra quem não conhece, é o que seria mais próximo do H2O no Brasil, né? Esse de limão, mas... H2O é refrigerante, é refrigerante. Não, eu digo não precisa ser gaseificada, né? Sim, que é uma água... é natural, é difícil entender porque sai a água mineral sai direto da pedra, salgada e com gás, é uma coisa surreal. E botam com um toquezinho de limão. É um sorrisal natural, vamos dizer assim, não é? E que muita gente toma, porque diz que sente melhor depois. Sente mesmo, E você sente melhor mesmo depois, não? Sente melhor. Eu não vou mentir, eu gosto do gosto. Não, mas se você tiver comido muito e assim funciona. Empachado. Exato. Eu não sei, porque eu não como muito, aí eu não tenho como... Isso é mais difícil. Bichinho, tadinho do bichinho. Exatamente. Você vê como é que eu tô aqui. Exato. Tô quase desnudo. Não sei o que é comer além, não é? E aí, daqui a pouco o outro, olha, eu queria um Richards. E eu, gente, mas que povo doido. Richards? Era uma bebida. Gente, eu ficava louca, eu tinha que anotar no caderninho. Eu ia correndo lá pra dentro. Olha, mas você teve um processo de formação muito rigoroso pra entrar nele. Porque aqui é muito comum isso, né? Você... Eu tive, ela me deu o avental, a bandeja e falou, vai. Olha, e a minha esposa, ela trabalhou na restauração também por um tempo. E teve uma história curiosa, que ela levava, por exemplo, ela ia servir a mesa com a sopa. E quando ela trazia a sopa, ela ia levantar o prato, que a gente chama levantar o prato aqui, né? Tirar o prato. Quando ela ia tirar o prato, ela via que o prato da sopa, que era amarelinha, o prato tava tipo meio cinzento, a cor meio escuro. Quando voltava com uma cor escura. E ela ficou curiosa com aquilo. Foi perguntar. Sopa ia de uma cor e voltava... e amarela e voltava escura. E ela ficou curiosa e foi perguntar ao patrão, né? Por que a sopa volta de outra cor? O restinho da sopa. Muita gente aqui mistura o vinho na sopa. Tá entendendo? Então isso era uma coisa vinho que dá pra tudo aqui. Vinho é vida. Bota vinho na sopa e vê que curioso. E pronto, e ela... Olha, tenho que admitir, primeira vez que eu vi isso. Ah, sério? Do vinho? Sério. O que eu sei é que no passado, né, Portugal também teve momentos de muita dificuldade financeira. E muitas pessoas... Vamos comemorar agora o 25 de abril. Vinho pra esquecer na verdade, se eu estiver falando besteira, por favor, algum colega da audiência me corrija aí. Mas era uma sopa que na verdade não era sopa, era um tipo de bebida que eles faziam com vinho e com pão, né? Sim. E aquilo era o alimento, o alimento mesmo. Então, assim... Acabou se tornar uma coisa cultural. Exatamente, né? O vinho faz parte mesmo. E depois é exatamente o que nós fazemos no Brasil, a generalização, né? No Brasil...
No Brasil, onde? Eu sou da Bahia e não conheço isso. É verdade. E a gente faz muito isso de forma muito natural. Olha, mas no Brasil não existe isso. Existe, na minha terra existe, na sua não. É uma questão da gente pensar que as pessoas são diferentes. Então, você pensa, Exato. Portugal é um país, geograficamente falando, pequeno. E essa região onde nós estávamos era no centro, gente. Então, assim, o nome das bebidas eram muito diferentes. Eu quero aqui em Braga também fala, eu quero um abatanado. Eu ficava louca só para servir bebidas. Agora, assim, enchia meu avental de gorjeta, porque minha simpatia é a mulher que chegou para sorrir, estava aqui. Eu sorria, eu conversava com as pessoas carinhosamente, e isso fez muita diferença, não é? Quebra paradigmas, né? Que eles não são muito acostumados com esse tipo de Eu tratamento. ia, eu fazia brincadeira. Eu não sei o que é, mas se o senhor me disser, eu vou correndo ali buscar. Não é? Então, e depois de 7 anos, é que eu tive realmente o meu primeiro contrato de trabalho aqui. 7 anos? Vocês combinaram? Eu não contei isso. Não, Vocês combinaram? Eu não contei. Não, 7 anos. Porque vamos combinar que... Caramba. Foi essa empresa que me deu a oportunidade que eu trabalho até hoje. Sou muito grata à empresa que eu trabalho, porque me deu a oportunidade e disse assim, eu lembro de perguntar, lembro como ele falou assim, mas eu posso ser assim? Assim como? Assim como eu sou. Aí assim como eu sou, ela, claro que sim, pode ser você, mas no meu mais profundo é porque eu uso fitinha no cabelo, eu tenho esse cabelo espaventado, eu tenho não sei quantos brincos na orelha. E ela, qual o problema? E eu, não, peraí. Porque você veio de uma realidade muito completamente diferente, diferente. Né? Então, assim, eu podia falar... Para você foi uma descoberta, né? Foi. Primeiro que foi meu primeiro contrato de trabalho. Né? Então, eu não sabia... Mas explica isso para a audiência da gente, Aline. O que você disse que trabalhou... No mercado informal. Pois, mas explica isso para a nossa audiência. Sim. É importante que quem pretenda vir imigrar aqui para Portugal especificamente, entenda que há um contexto com relação a essa parte que envolve... Sim. Você se estabelecer, né, de maneira formal, né, claro. no ambiente, no mercado de trabalho. Explica um pouquinho. A gente sabe que a legislação vai mudando, mas naquele tempo não era possível, por exemplo, ter um contrato de trabalho sem ter autorização de residência, não é? Hoje em dia você já tem aí algumas vantagens, né, que é a questão de você... A intenção de, não é? Sim, Pronto. Sim. Então, eu não conseguia trabalho formal. Então, eu fui, estava trabalhando lá, nesse restaurante, mas era sem contrato. No final do mês, entregava o dinheiro na minha mão. Sim. Né? Não tinha registro. Não tinha também registro. Não tinha fiscalização e também ficava por isso, né? Exatamente, pronto. E depois foi que eu consegui o trabalho aqui em Braga, nessa empresa, e que estou até hoje, que foi um contrato mesmo de trabalho, né? Que só depois é que você passa é efetivo. Como no Brasil, tem a carteira de trabalho, tem a CLT, mas o processo de experiência, né? De 30 dias. E aqui o contrato, você pode passar 2 anos aqui trabalhando e não ser funcionário. Não ser efetivo. O ser efetivo, eu costumo dizer que é ser dono do seu posto de trabalho. Já ninguém te tira, porque é o que a legislação diz. Para mandar você embora, tem que ter uma justa causa, se não houver um acordo entre ambas as partes. Então, eu sou dona do meu posto de trabalho, você é dono do seu posto de trabalho, hoje. Né? Mas até ali você tem que andar... E é importante sempre esclarecer também, Aline, que quando você tem um contrato formal de trabalho, né, você está efetivamente efetivado no seu posto de trabalho, as coisas mudam um bocadinho aqui, não é isso? Completamente. Dentro da perspectiva de relação, não só dentro da perspectiva de relação com a própria empresa, mas também com o mercado, por exemplo. Exatamente. É muito pouco provável que sem um contrato de trabalho efetivo você vá, por exemplo, alcançar um financiamento, por exemplo, para a compra de um imóvel ou coisa isso, né, de situações normais, sem dúvida, né, claro. Sem dúvida, sabe uma coisa que eu achei bué estranho? Eu vou falando bué estranho. Sim, todo tuquinho é ele. Sabe uma coisa que eu achei muito estranha? Tipo assim, lá no Brasil, se você for sair de uma empresa, tem um aviso prévio, né? Então, tipo assim, aqui também tem um aviso prévio. Mas a partir de 2 anos, você é obrigado a dar a casa 2 meses. 60 dias. Isso. E para a empresa que vai lhe contratar, na maioria das vezes, tá tudo bem. Eles te esperam por 2 meses. Exato. Tá entendendo? Isso para mim era um absurdo. Tipo assim, como é que eu vou sair de uma empresa e ficar 2 meses... trabalhando para essa, mas eu já estou indo para essa aqui. E a outra que tá ali, ela te espera 2 meses. É porque é a dinâmica do mercado, é a legislação, né? É o que diz a legislação, então a outra empresa, se quer, vai esperar. Pode acontecer de não querer. Não posso esperar, eu preciso para já, então vou contratar outra pessoa. Mas o que eu quero dizer é que isso é uma coisa normal, né? Normal. Lá no Brasil, pronto, a maioria das vezes você tem que quebrar esse... Não, no Brasil... aviso prévio, né? Às vezes abrir mão, fazer um... Não, às vezes a situação, por exemplo, eu vivi situações da empresa pagar o aviso prévio. A empresa que está lhe contratando, ela te paga o aviso prévio para você ficar... Isso já não existe aqui. Não tem essa possibilidade. Aqui você vai cumprir, a não ser que você tenha férias, vai descontar, deduzir
mas você vai cumprir os 60 dias. Que é outra coisa curiosa aqui de férias também, né? Que é essa coisa de que você começa a trabalhar. São 2 dias por cada mês trabalhado. E que eu vivi essa situação e achei super engraçado, que foi... Comecei a trabalhar e estava ali talvez na primeira semana ainda, no 3º ou 4º dia de trabalho, e o gerente veio até a mim e perguntou, olha, precisamos conversar sobre as suas férias. E eu, como? Já? Mas é que eu entrei segunda-feira. Mas é porque é obrigatório você ter um mapa de férias, né? Exatamente. Agendado com praticamente 1 ano de antecedência, né? Agendar um mapa de férias. E uma coisa massa que eu acho aqui, diferente do Brasil, é tipo, essa questão de você poder brincar, né? Brincar com gente. Edmilson uma vez disse, faz sentido ser assim, não é? É, claro. Nós lá tiramos os 30 dias, seja quantos ou dias, 20, né? Ou 20, vender 10, exato. Pronto, você acaba, passa 30 dias fora, não descansa. Morto! Volta pra trás. Aqui não, a gente vai fazendo assim, olha, agora nesse mês aqui tiro 5 dias, aqui mais 5. E você vai tendo ao longo do ano esses períodos mais relaxados para descansar a mente. Aproveita as pontes, e é obrigatório que 10 dias, pelo menos, sejam seguidos, consecutivos. É para que você realmente descanse, não é? Isso é muito importante. É o bem-estar do trabalhador, não é? Isso é diferente, né? E vale a pena. Mas é legal. Então além de, só para fechar então esse bloco, a gente entende que o período de cifudência foi aí de aproximadamente 7 anos até as coisas começarem a acontecer dentro da sua perspectiva também de mercado de trabalho, né? Porque eu costumo dizer que a imigração ela tem etapas, né? Sim. Né? E eu fiquei deslocada, né, Edmilson? Porque se eu não estava dentro do mercado de trabalho, eu já não trabalhava no meu país, eu não sabia como me portar nem como me comportar. Né? Eu fui à entrevista sem saber o que fazer, tipo assim, o que, não sabia eu falo. onde metia a mão. Não sabia onde metia as mãos, porque assim, eu não sabia, eu não conhecia ninguém, eu não vi ninguém falando sobre, faz isso, faz... nada, absolutamente. Tinha o convívio com as pessoas da universidade, meus colegas todos trabalhavam. Então, assim, foi um bocado confuso, né? Porque onde eu estou, quem sou eu, né? Quem sou eu naquele momento, né? Em que eu vivi aquele período num lugar diferente e que eu não me sentia completamente integrada na sociedade. Né? E depois desse processo todo, obviamente, você está integrado, você está na mesma empresa até hoje, e aqui tem que ficar um registro importante, né? E acho que a figura da Aline aqui, como primeira convidada do Sobre Imigração, tem um contexto muito importante, Thiago, não só para a gente, mas para toda a audiência, que é trazer luz para uma coisa que é fundamental no processo de imigração. Porque todos nós chegamos em um país novo, nós temos objetivos muito, muito claros, que são transversais a todo e qualquer imigrante, que é o quê? Estabelecer, encontrar o seu lugar, depois encontrar um trabalho, mas há uma etapa muito importante que efetivamente eu costumo dizer que dentro da perspectiva da curva de adaptação do imigrante é talvez a última etapa dela, que é o processo de integração, né? Sim. Você só se sente integrado, né, quando você cria um núcleo, né, social ao seu redor. Você vira gente. Vira gente, exatamente. E eu acho que a Aline aqui é um depoimento meu, já tive a oportunidade de partilhar isso com ela de coração aberto, assim, porque a minha vida em Portugal e a vida da minha família ganhou uma outra dimensão na hora que eu conheci a Aline. Que fofinho. Exatamente. Miga, tchuca. Por quê? Porque qual é a luz que a gente tem que trazer essa perspectiva? Porque assim, eu entrei para trabalhar na mesma empresa que a Aline, a gente como brasileiro também passa pela mesma situação que ela passou, né? Sim. Muito cuidadoso com o que fala, como agir, como falar, a forma de abordar e num primeiro momento a forma da gente atender é diferente, tem a questão do sotaque, tem uma série de contextos. E a Aline sempre foi uma luz para todo e qualquer imigrante que está dentro da empresa. Nesse sentido de acolher, de orientar. E não só dentro da empresa, né? Pelo que ela mesmo disse, ela já ajudou muita gente. E aí é onde eu ia chegar agora. E quando essa relação ultrapassou os muros da empresa, foi quando a minha vida ganhou uma nova realidade aqui em Portugal, porque eu passei a entender o conceito de comunidade. Sim, você precisa dessa rede de suporte, de apoio. É muito importante. Total, porque assim, e olha que eu achava que estava adaptado. Sim. Porque você vai se adaptando com o que também não está muito bom. Concorda? Sim. Né? Tipo, com tudo, né? Eu lembro que os finais de semana para mim eram os mais difíceis aqui no início do processo de imigração, porque normalmente quando a gente está no nosso país, nos finais de semana a gente vai visitar os familiares, nós vamos pra praia, passear com a família. E no meu caso, eu tive a oportunidade de trabalhar num segmento no Brasil
que eu nunca trabalhei nos finais de semana. E aqui eu trabalhava a maioria dos finais de semana, né? Basicamente um final de semana. E é muito confuso por mês. Isso, e isso, como diz em bom português de Portugal, faz-me uma confusão. Faz-me confusão. E a Aline, né, na figura de pessoa da sua família, trouxe essa oportunidade pra gente. Então, assim, a gente escuta muito, eu já vi coisas do tipo, olha, quando você chegar num país, vá viver sua vida, não se junte com brasileiros. E assim, olha, cada um tem sua experiência, como a gente disse, claro que sim. Mas muito obrigado, Aline, mais uma vez aqui na frente. Publicamente, né? Para todo o Brasil, e assim, para o mundo todo. Exatamente, pela oportunidade que você me deu de me sentir integrado, de me sentir de novo dentro de um ambiente familiar. A primeira vez que nós fomos almoçar na casa da Aline. Fez uma muqueca baiana naquela... E olha, a Aline é daquelas que recebe 30 pessoas na sala de casa. Sim. Eu já presenciei isso. Então, quando eu terminei o almoço... É comida para 50 pessoas, né? Isso aí é um outro detalhe. Mas aí eu tenho minha pareia, que é a morena, que é a rocha. A gente saiu do almoço, eu e a Sinara conversando, e eu não aguentei. Quando cheguei em casa, não sei se você lembra, eu mandei uma mensagem para você, amigo. Eu lembro. Assim, eu descobri um novo Portugal agora, porque agora eu faço parte de uma rede de apoio, de amigos. E ali eu senti verdade, me senti acolhido. Porque eu passei por isso. Isso né? é muito bom. Eu não tive isso, eu sofri. Quando eu vim morar em Braga, Tiago, eu não tinha nada nessa casa, onde esse apartamento eu fui morar. Eu disse nada, e nem dinheiro para comprar. O senhor da casa que eu morava em Lousada, a casa era mobiliada, eu falei para ele assim, olha, o senhor deixa eu levar alguma coisa? Ele abriu a porta e falou assim, tudo que a menina quiser. Eu olhei para ele e falei assim, pode levar tudo que você quiser. A casa completa? Tudo. Geladeira, frigorífico, sofá, cama. Eu trouxe tudo. Tudo. Eu mobiliei esse apartamento que eu moro hoje com esse recheio, digamos assim, que o Senhor me deu. Ou seja, foi um anjo na sua vida ali naquele momento, né? Então, o que eu fiz? Eu entendo que se alguém fez isso por mim, eu tenho que fazer. Retribuir, né? Passar a corrente. Então, a minha garagem, Edmilson sabe, minha garagem é cheia de coisas, porque eu falo, alguém pode precisar. Alguém pode vir morar aqui agora e está precisando dessa panela, dessa frigideira, dessa cama. Então, assim, depois eu fui trabalhar nessa empresa, né? Meu marido, as coisas foram melhorando, a gente foi comprando. Mas eu fiz questão de passar para outras pessoas que precisavam também. Sim. Não é? Porque, claro, eu podia estar apertada e podia vender. Naquele momento eu não precisava, aquele dinheiro não ia me fazer falta. Faria muito mais falta aquela pessoa que precisava. E até hoje eu faço isso. Se alguém liga, olha, Aline, eu tenho aqui uma cama, um colchão. Você sabe para quem dá? Vou procurar saber aqui agora, peraí. Não é? Para fazer essa ponte. Engraçado, Aline, é que muita gente se esquece disso. Tá entendendo? Foi ajudado, né? Passa por esse processo, tem alguém que dá a mão. E na hora dela fazer se transbordar e ajudar outras pessoas, ela esquece. Não, eu vou fazer isso sempre que eu puder. Teve alguém que deu a mão pra ela, né? Então isso que tá fazendo, que você faz e que a gente vê tantos brasileiros fazer, tem muitos outros que não fazem. E também a gente queria dizer a importância, né, de comunidade, de viver integrado, de um ajudar o outro, porque nós somos brasileiros. Sim, eu costumo dizer, Tiago, que o meu lar será sempre lá, mas a minha casa é onde eu estiver. A minha casa é onde eu estiver. E com quem eu estiver. E vai ter que ser um ambiente feliz e saudável, seja com quem for. Tem uns amigos nossos, a Edmilson também conhece, que tiveram que voltar para o Brasil com muita pena, não é? E não queriam. E ontem ela me mandou uma mensagem. Nossa, a turma tá grande. Eu falei, mãe diz, não para de chegar gente. E vai chegando. As pessoas precisam, com crianças. Minha mãe é a avó de todos. Os meus chamam ela de vó, ela faz questão. Isso é muito importante para as pessoas, entendeu? Eu não gostaria que ninguém passasse o que eu passei. Se eu puder fazer. E esse trabalho que vocês estão fazendo, de passar essa informação de forma muito honesta e verdadeira, é muito importante, não é? Eu poderia ter evitado meu ano de se fudência. Se fudência. Poderia ter período. Aí, não é? Se alguém tivesse me falado algumas coisas, não é? E não tenham vergonha, perguntem, manda mensagem. Se eles não souberem, se eu não souber, a gente vai procurar alguém que sabe. É verdade. E muito bom, Aline, você falar isso, porque esse é o principal objetivo do Sobre Imigração, é levar conhecimento e, acima de tudo, apoio e suporte, não só para quem está pensando em imigrar, mas quem já está aqui, que ainda não se integrou. Exatamente, e que nesse momento está passando por uma dificuldade, está passando por precisando de uma orientação correta e a gente sabe demais disso. Agora, minha amiga, a gente poderia ficar aqui conversando durante horas esse assunto, mas para a gente encaminhar aqui para o final,
uma coisa que seria muito importante, a gente tem esse compromisso aqui também, né? Dentro do nosso, digamos assim, roteiro básico do que é cada episódio, né, Thiago? Queria que você partilhasse conosco aqui uma coisa que é muito importante, que a gente sempre toca nesse ponto aqui, quando conversa, o que é que a imigração transformou aquela Aline... Porque né? a imigração transforma toda a gente, né? Sim. Exato. É impossível isso não acontecer. Exatamente. Eu digo, se você, a gente partilha da mesma ideia, se você morou fora do seu país por um período aí, mais do que um ano pelo menos, já é suficiente. Eu nunca morei fora da Bahia, tá? Ok. Do seu país. Exatamente. Do meu país. Né? Exatamente. Se você morou fora e você voltou a mesma pessoa, então talvez você não tenha vivido a experiência Sim. da melhor maneira, né? Porque a gente sabe que a imigração transforma, né? Sim. E aí... A gente chega de um jeito e volta de outro. De outro. Exatamente. No caso, você não voltou, você ainda Sim, está aqui, sim. mas quem era a Aline, né, quando desembarcou aqui em 2010 e quem é essa Aline? Completamente é uma Aline diferente. transformada? Completamente. Então, Resiliência é meu nome do meio. Já, não é? Agora, uma coisa que foi muito importante é esse aprendizado, além de me tornar uma pessoa melhor, mais forte, mais resiliente, eu descobri que a gente é feliz, sim, se a gente quiser onde a gente estiver. Não é? Você tem que puxar isso. Eu digo que todo mundo tem um fundo do poço. Mas esse fundo do poço tem que ter uma molinha. E ela tem que ter um poder de se autossoldar para te jogar para cima. Ei, tô descendo. Me empurra, me joga para cima. Porque esses momentos vão acontecer ao longo do processo. Não adianta a gente dizer aqui que são flores. E não é, e nunca será. Nem no Brasil, nem aqui, nem em qualquer lugar. Agora, você tem que ter essa capacidade de dizer não. É aqui que eu tô? É aqui que eu quero ficar? Bora. Então eu vou. Com um sorriso no rosto, arregaça as mangas e eu vou ser feliz aqui. Eu aprendi uma frase sobre isso que eu gosto muito de partilhar, conversando com um colega português, inclusive, sobre isso, falando da dificuldade que é, e ele comentando que às vezes escutava brasileiros insatisfeitos com determinadas coisas, e eu acho que é normal, processo de adaptação. É natural. Né? Tem a ver com o objetivo e a perspectiva. Exatamente. Expectativa versus realidade. Mas uma coisa que é muito importante para todo e qualquer imigrante, né? E eu sempre digo isso, e foi um colega que trabalhou conosco, né? Ele disse uma coisa que eu nunca esqueço, que é assim: uma vez que você decidiu imigrar, Exato. você tem que estar em paz com a sua decisão. Exatamente. Não adianta você ficar o tempo inteiro puxando, reclamando, não, que aquilo vai te colocar para baixo do fundo Perfeito. do poço. Vai lá para baixo. Porque as quedas vão acontecer, inevitável, ao longo do processo. Mas o que vai lhe definir, o que vai lhe moldar, é como você encara essas quedas. Perfeito. É a forma como você se levanta. Exatamente. Tá entendendo? Tipo, cair vai então, acontecer. tipo assim, se você cair e continuar lá caído, né, você não vai ter poder de reação. Então, a forma como o que você utiliza para se reerguer, para se levantar, eu acho que é o que faz toda a diferença, Claro. né? E começar a ver as coisas com outros olhos. E não só encontrar as coisas ruins, né? Encontrar as coisas boas. Né? Eu tenho um núcleo de amigos, que cidade linda, que jardins lindos. Começar a ver por aí, porque isso vai te fazer ter uma cabeça e uma mente muito mais forte. É ressignificar as coisas, como eu digo, né? Claro. É encontrar o belo naquilo que Exatamente. pode parecer banal e simples e coisa do gênero. Isso mesmo. Mas, amiga, olha, muito bom o papo, Só né? tem a agradecer. Eu que Foi agradeço. ótimo. Muito bom mesmo o papo. nesse Eu não projeto. esperava coisa diferente, mas tô muito satisfeito com a sua partilha aqui. Acredito bom. que a nossa audiência Que mais bom, sim, ainda. Porque eles não disseram nada, eles só me chamaram e pronto. Eu não sabia nem o que eu era falar, até fiquei nervosa. E esse é um compromisso Mas aqui também. é assim, Aqui é assim, ninguém não vai. disseram nada. Aqui é free flow total, amiga. Não tem Aqui roteiro, não tem nada. Não tem nada, zero. Eu falei, meu Deus. Então, qual a mensagem final, né, para aquela pessoa que deseja migrar? Acho que todo mundo já entendeu aqui que para você, na sua visão, a imigração lhe transformou. Você se tornou uma pessoa melhor com a imigração. Então, uma mensagem final para quem está aqui. Uma mensagem e um conselho. Se você puder se preparar, faça. É muito importante essa preparação. Né? E se precisar de ajuda, procure informações, pessoas que sejam realmente capacitadas, né? E de fontes credíveis, não é? E acredita em você. Não desiste, não é? Com um sorriso no rosto, porque isso faz muita diferença. É verdade. Faz muita diferença você puxar a energia e a energia positiva, não é? E procura estar perto de pessoas também assim, né? Que te Bora jogam pra ali, pra cima, né? que te jogam para cima. Você pode tudo que você quiser, a hora que você quiser e quando você quiser. Basta querer de verdade. Aí Falei que essa baiana era arretada, Aline. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado você, minha amiga. Obrigado você. Eu agradeço. Obrigado, valeu mesmo, Aline. Obrigada. Valeu, galera. Tamo junto. Tchauzinho.